A gente já tem testemunhos muito legais das crianças entendendo que elas têm um lugar no propósito de Deus. Elas se engajando na oração, na oferta, mobilizando outras crianças. E o Kids, ela é um sonho. Porque é aquilo que a gente levou uma vida inteira para aprender, elas estão aprendendo agora. Elas estão aprendendo que elas podem viver uma vida para a glória de Deus. A sonhar com movimentos de discípulos entre os povos não alcançados. Sim, o Convoque, acho que ele é o sonho de todo mundo que já foi para o campo e hoje vê essa ferramenta como algo que assim, eu queria ter feito. São aqueles conselhos, são aquelas orientações que muitas vezes a gente só descobre depois que a gente chegou lá. Ou que nem descobre porque não chega lá. E a gente espera realmente ver esses vocacionados chegando lá no campo, chegando entre os não alcançados. Então o Convoque é para todo mundo que fez perspectivas ou não, mas que tem essa chama de ir para o campo missionário, mas que não faz ideia por onde começar. O Convoque é esse primeiro passo dessa jornada rumo ao campo. A turma de líderes, pastores e líderes, essa visão estratégica tem sido uma grande contribuição para o firmamento dessa visão. Pastores mobilizados e agora pastores mobilizando pastores. Há pouco tempo a gente estava pensando, imagina se tivéssemos pastores e líderes de cidades diferentes, de regiões diferentes que a gente nunca tinha chegado. E não demorou muito, a gente estava olhando o mapa, procurando algumas regiões, cidades estratégicas. E aí, de repente, essas cidades se tornaram nomes. E a gente tinha lá um líder. Por vezes ele nunca tinha escutado falar de perspectiva. Mas a gente viu que eles topavam o desafio de estar com a gente aqui na turma de líderes, né? E foi incrível. Em pouco tempo, a nossa turma de líderes estava montada. E a gente pôde ver como Deus realmente está mobilizando a liderança da igreja brasileira. E Deus tem nos dado, Deus tem trazido pastores e líderes estratégicos que estão realmente se comprometendo, se engajando nessa década missionária e pastores e líderes desejosos de ver da sua igreja, Deus levantando pessoas da sua própria igreja para irem aos povos não alcançados. Mas agora o movimento tomando forma em países de língua portuguesa, na qual nós temos a oportunidade de abençoar esses lugares. Em Portugal, por exemplo, né, um país em que nós estivemos em 2020 com a expectativa de começar um movimento, veio a pandemia e tudo isso. E neste ano nós tivemos 5 turmas acontecendo. Vimos também em Angola um movimento que também surgiu em meio à pandemia e hoje nós podemos ter a oportunidade de termos já instrutores locais ministrando nas nossas turmas, tendo então um alcance muito maior e abençoando o país. Uma compreensão de autóctones na sua responsabilidade de mobilizar o seu próprio país, seu próprio povo. Inclusive um dos irmãos falou, é um privilégio para nós, porque nós teremos professor do Perspectiva com a linguagem angolana, na cultura angolana, e ele falou assim, com exemplos angolanos. E chegamos em Moçambique. Em Moçambique tivemos a oportunidade de treinar pastores e líderes e vimos o engajamento e o comprometimento deles, não só com o curso, mas com esse entendimento de que eles seriam abençoados a partir de uma visão de mobilização para que eles pudessem começar a ser mais relevantes na mobilização dentro do seu próprio país. São Tomé e Príncipe, também tivemos uma turma onde nós vimos instrutores sendo treinados também naquele país e a partir disso também missionários e líderes de São Tomé e Príncipe sendo treinados e concluindo também o curso com sucesso. Estamos chegando em lugares que nem imaginávamos. Agora nós temos uma parceria com uma igreja brasileira em Toronto, no Canadá. E vamos ter a oportunidade de, no próximo ano, termos a primeira turma num país que não é de língua portuguesa, mas que tem pessoas que estão lá congregando e que eles vão poder entender que eles também têm um papel nesse propósito global de Deus. Quando a gente viu o movimento avançando na África, em Portugal, quando a gente teve relatos da Ásia também, eu entendi assim, realmente Deus tem um plano global. Deus realmente tem uma igreja no mundo inteiro, e todo mundo tem um lugar nesse plano. Tudo isso passou pela oração. Nós vimos
resposta de oração. Estamos vendo os nossos intercessores mais conscientes do seu papel na mobilização através da oração. A gente acredita que através da oração, nós veremos povos que nunca conheceram o Senhor Jesus o adorando. Nós fomos mobilizados e estamos mobilizando através da oração.